fiquem atentos para que eu consiga, em nome de Jesus, ser sucinto, objetivo. É uma coisa difícil de se conseguir dentro de um contexto desse, como um acampamento de renovação, cujo objetivo é que nós saiamos daqui mais revestidos, mais capacitados, mais habilitados por Deus, não é? Então, nós paramos ontem, à noite, nós paramos na questão de maturidade, crescimento, restauração. E crescimento traz maturidade. E quando nós falamos desse crescimento, nós falamos de progressão, progredir. E para progredir a gente precisa avançar. Não é? E dentro do texto bíblico, nós precisamos ser, né, estritamente escriturísticos. Nós precisamos sempre pautar vida, decisão, comportamento e até mesmo as nossas emoções, elas precisam ser pautadas dentro do contexto da palavra de Deus. Não pode fugir a isso. Não é? Não pode. E o interessante é que, na medida que havia acontecendo o ingresso nas águas, na medida que isso acontecia, havia gradativamente um crescimento. Observe que quando houve a primeira medida, estava no tornozelo. E depois ele mediu novamente, como diz o verso 4 do capítulo 47 de Ezequiel. E ele mediu novamente e a água chegou nos joelhos. Depois chegou na cintura, até que as águas cobriram e ele precisou nadar. E a gente entende, irmãos, como nós comentamos ontem no texto de Efésios, que na medida que nós vamos recebendo os dons, os talentos, as dádivas espirituais, nós vamos nos aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento, ele traz unidade e dentro da unidade traz crescimento. Só que esse crescimento, ele não é aleatório. Esse crescimento, ele é junto. Além de junto, ele é sólido. E essa solidez traz força ao prédio, como a gente leu em Efésios 2, 20 e 21. E na medida que a gente cresce, a gente vai entendendo, vai aprendendo o quanto é essencial estarmos solidificados. Porque uma estrutura bem ajustada, ela dificilmente vai ter problemas em ruir, em rachar, em romper, em ter vazamentos, em ter fissuras. E trazendo isso para o contexto da vida da igreja, uma igreja que busca solidez, fortalecimento, progressão espiritual, ela só consegue isso na medida que ela vai buscando. E na medida que ela busca, ela não pode crescer aleatória, ela tem que crescer ajustada. O ensino não pode dissociar-se da adoração e da oração. Porque você lê, mas para que essa
essa leitura, essa absorção da palavra, ela fique sólida em você. Você precisa orar em cima daquilo que você leu. Senhor, eu li, está na tua palavra, e eu preciso obedecer a tua palavra. Mas em nós, escute bem, em nós, em nenhum de nós aqui, há capacidade própria para assim o fazer. Nós dependemos plenamente do Espírito Santo. Como foi lido ontem aqui pela irmã, que eu não sei o nome dela, que é a esposa do Joyce, que é a esposa do irmão. 16, 5 em diante do Evangelho de João. Quando o Espírito vier, Jesus falando do Espírito Santo, quando ele vier, ele testificará, ensinará, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é a ação do Espírito Santo que solidifica a palavra em nós. Capítulo 1, verso 13 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Quando você crê na palavra, automaticamente o Espírito Santo lhe holografa. Quer dizer, ele autentica e diz, dentro do contexto espiritual: você pertence a mim. Glória a Deus. E Paulo diz na mesma carta, Aleluia, glória a Deus. no capítulo 4, verso 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. E como nós estamos estudando Ezequiel 47, observe que o profeta vê águas, só que ele avança de acordo com a medida que era lhe dada. E nós falamos ontem aqui que o nosso crescimento, ele tem medidas, até que nós cheguemos à medida da estatura de Cristo. Então, quando você chega com seus pés na beira do rio, onde há as águas, e molha os seus pés, você sente o frescor da água, o alívio, porque a água tira o cansaço, a água traz alívio, a água refresca, a água reanima, a água desperta, e a água também lava. E na medida que você começa a entrar nas águas, porque quando você molha os pés, você ainda está no controle. Você pode ou recuar ou ir adiante. Mas na medida que você entende que você precisa buscar, você adentra as águas. Lembrando que ontem eu disse o seguinte: quando você entra, é um caminho sem volta. Não tem volta. Porque depois que você entra, que a água chega nos joelhos, você ainda sente firmeza embaixo dos pés. Quando a água chega na cintura, você ainda sente firmeza nos pés. Mas quando a água cobre e você não sente mais os pés, e você tem a necessidade de começar a nadar, isso quer dizer que você agora está completamente dependente da ação do Espírito Santo em sua vida. Aí eu faço uma pergunta que não é para você me responder, para você pensar. Você está completamente dependente do Espírito Santo? Você está completamente dependente? Ou você ainda é aquele crente que vai, volta?
que a um o Senhor deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Isso fala de medidas. E a Bíblia diz que ele deu a cada um de acordo com a medida da sua capacidade. E observe que o que recebeu 5, desenvolveu mais 5. O que recebeu 2, desenvolveu mais 2. Mas o que resolveu 1, enterrou. Ou seja, ele ficou na margem, ele molhou só os pés. E quando o Senhor volta, pergunta ao que recebeu 5, ele diz: Senhor, aqui está, tu me deste 5. Eu granjeei, eu desenvolvi mais 5. E a Bíblia diz que o Senhor chamou ele de servo bom. Além de bom, fiel. O que recebeu 2, trouxe os 2 e mais 2 que desenvolveu. E a palavra foi servo bom e fiel. E a palavra para os 2 que desenvolveu, que cresceu, foi: foste fiel no pouco, e no muito te será colocado. E o que recebeu 1 diz: Senhor, eu tive medo. Então eu enterrei o talento, com medo de perder e não poder desenvolver. E aqui está o talento que tu me deste. E a resposta do Senhor foi: servo mau. Por que fizeste isso? E a resposta do Senhor no capítulo 25, verso 30 foi: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Deus está falando de esterilidade, de crente que não cresce, crente que não produz, crente que não desenvolve, crente que vive o tempo todo com medo. No capítulo 4, verso 18 de 1 João diz: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É como casal, é como um marido e uma mulher, em que a mulher não pode conversar com ninguém, que ele já fica perguntando o que é. O que é que ele queria? Se alguém ligou, quem é? Quem está falando? Vice-versa. Aquele homem medroso, uma mulher medrosa, insegura, você não sabe quem você é? Você não sabe o que tem? Mas se ele me conhecer, se ele me deixar por outra, quem está perdendo é ele. Quem está perdendo é ela. Relacionamento que não tem segurança não é relacionamento, é tormento. Será que alguém deu em cima da minha esposa? Será que alguém deu em cima do meu marido? O problema é de quem deu. O problema não é quem dá, o problema é a reação dele ou dela. Dele ou dela. Fica aquela doença, aquela coisa cansada, aquela coisa desgastada que vai adoecendo a relação e afetando todos que estão em volta. É o medo, é a insegurança. E Deus não deseja que eu, você, que nenhum de nós sirvamos a Ele com medo. Mas que nós nos lancemos nas águas profundas. Porque nas águas profundas, quando a gente não sente mais os pés, é porque o Espírito está nos levando. Quando nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo, irmãos, a gente vai para lugar que a gente diz assim: não pode, Deus. A gente faz coisas que a normalidade nos diz que somos loucos. E a Bíblia diz que Filipe estava em Samaria.
E disse o Espírito Santo: vai para o caminho do deserto. O que eu vou fazer no deserto, Senhor? Vai! Mas, Senhor, não tem. Vá para o caminho do deserto, Filipe. Filipe foi. E quando Filipe estava no deserto, o que é que tem no deserto, irmão? Não. Tem alguma coisa que se vê? Não tem. Daqui a pouco Deus disse: olha para ali, Filipe. Filipe viu, lá vinha uma carruagem apressada. O Espírito Santo disse: chega aqui a carruagem. E daqui a pouco Filipe está correndo ao lado da carruagem. E viu o tesoureiro da rainha de Candace lendo o livro do profeta Isaías. Entendes tu o que lê? Não. Ele está falando de quem? E Filipe ali começa a discorrer, ele para a carruagem, Filipe sobe, Filipe continua pregando, daqui a pouco não estava mais no deserto. Tinha saído do deserto. E quando Filipe termina de explicar, eles chegaram onde tinha um rio, água. Disse: olha, eis água aqui, o que é que pede de tu me batizar? Nada. Filipe desceu e batizou ele. Quando acabou de batizar, ele seguiu viagem, a Bíblia diz: e o Espírito de Deus o arrebatou. Aleluia. Glória a Deus. Será que eu e você obedeceria a um negócio desse? Obedeceria? Tá doido? Eu vou para um negócio desse, eu vou ficar lá, ó, com sede, não tem água, sem comida, com a mesma roupa o dia todinho, suado, todo grudento, fedorento, um sol de rachar. Só quem está pelo Espírito Santo que faz um negócio desse, irmão. Só que mergulha nas águas. Porque a Bíblia diz que o Espírito sopra e a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Por quê? Porque a gente não entende tudo que Deus quer em nós. A gente tem que confiar na medida que a gente adentra as águas. E quando nós adentramos, irmãos, as águas, nós começamos a amadurecer. Ficamos sensíveis ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, ao toque do Espírito Santo, aos sinais do Espírito Santo. É muito bom a gente chegar aqui e falar. Fácil. Mas fazer o que está se falando. Viver o que está se falando. Como a irmã disse aqui, que a gente receba a palavra, que a gente sai daqui transformado, mudado. Mas vai sair mesmo? Eu não sei. Porque minha missão não é transformar nenhum de vocês. Hoje eu estou aqui como anjo. Nos dois sentidos. Anjo, a palavra anjo, malak, quer dizer mensageiro. Como mensageiro de Deus. E no segundo sentido, anjo, porque sou pastor também. E o pastor é o mensageiro da igreja. E meu objetivo não é mudar, porque eu não mudo. Eu não tenho esse poder de mudar. Mas o Espírito Santo, se você, olha, escuta aí, se você quiser, se você quiser, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros. Olha o versículo 7 até o versículo 12. E quando eu mergulhei e as águas me cobriram, quando eu cheguei do outro lado da margem, tinha árvores. É o que o texto está dizendo, do verso 7 ao verso 12. Lembre-se que eu estou resumindo.
pastor? Árvores simbolizam pessoas. Isso está escrito, eu vou dizer para vocês anotar, porque vocês depois vão ver o vídeo e vão conferir. Porque se a gravação ficar tudo perfeito, vai para o YouTube, viu? Vocês vão poder assistir depois. Tudo que você ouviu aqui, você vai ouvir depois. No caso, quem se inscrever vai estar lá, né? Escrito. As árvores simbolizam pessoas que desejam estar sempre na busca incessante pela presença de Deus. O varão que medita na palavra é semelhante a uma árvore plantada junto a Deus. Estende as suas raízes para buscar água, para sempre estar verde, viva. E o texto sagrado diz, no versículo 7, assim que cheguei ao outro lado, notei muitas árvores em cada lado do rio. E eu disse a vocês que as árvores simbolizam pessoas, simbolizam nós. Isso está registrado em Salmo 1, verso 3, Salmo 92, verso 12, Salmo 52, verso 8, Isaías 61, verso 3, Jeremias 17 e versículo 8. Árvores simbolizam pessoas que querem que suas raízes se estendam até as águas. Qual é o símbolo do cristianismo? Quem lembra? Peixe. É o quê? Peixe. É o quê? Peixe. Mais alto. Peixe. Peixe. Onde é que o peixe vive? Na água. Ontem você estava pescando ali no lago, o pescador ali, Carlinho, deu a experiência aqui para minha esposa pegar um peixe que ela tinha o desejo de pescar, nunca tinha pescado, pescou. Consegui. Conseguiu, glória a Deus. Graças a Deus e a Carlinhos ali que deu a mão. Pescou. Não é? Peixe fora da água. Peixe fora da água. Morre. É o crente fora do rio do Espírito. E o rio do Espírito não é aquela águazinha que quando nós abrimos o chuveiro, desce. Limitada não. O rio do Espírito é muito mais. E dentro desse contexto, irmãos, segundo a Santa Joyce, né? Ela me deu um horário. Eu quero cumprir o horário. As árvores que estão junto aos ribeiros. Quando o crente está próximo das águas de Deus, do fluir do Espírito, ele nunca fica fraco. Ele fica ferido. Ele se entristece. Porque o texto sagrado diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O texto que o pastor Tony leu ontem, Salmo 42. Assim como o servo anseia, assim como o servo anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E lá, já mais adiante, ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere. A alma ali está falando é das emoções dele. Que as nossas emoções, elas oscilam. Tem gente que chegou aqui, veio para aqui feliz, mas pode sair triste. Porque tinha uma perspectiva do que iria ser e não foi dentro da perspectiva dele. E se eu vou ouvir
todos nós aqui temos inquietudes na alma. Todos nós. Preocupações, inquietações. Isso faz parte da natureza humana. Irmãos, é muito difícil um crente chegar hoje, nos dias atuais, no nível de Paulo. 4:12 de Filipenses. A gente só leu 13, né? Mas não leu 11 e o 12. Paulo diz, eu estou acostumado a ter tudo e não ter nada. A ter fartura, como ter escassez. E em todas as coisas eu estou experimentado. Ou seja, Deus vai prover de alguma forma. Como eu não sei? Eu sei que Deus manda. Aí depois que ele diz isso, ele diz no verso 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma coisa é falar, outra coisa é você sentir que está tendo no seu dia a dia. Todos nós aqui somos cristãos, mas temos lutas diferentes. Problemas diferentes. O que para mim é pequeno, é insignificante, um problema que você possa me relatar, eu posso conjecturar comigo mesmo e dizer, mas irmão, eu não estou perturbado com uma coisa tão insignificante. Porque eu já posso ter passado por aquilo e achar tão infantil o que você está se preocupando, se martirizando, que eu posso achar muito infantil. Mas você vê de outra forma. Porque a gente é muito inclinado, irmão, aos sentidos. Porque são os nossos sentidos que nos faz conhecer o mundo. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. São os nossos sentidos que nos dão o conhecimento de tudo que está à nossa volta. E a gente, olha, vai muito pelos sentidos e pouco pela razão. Como assim, pastor? Escuta aí, vice. O que eu vejo determina o que eu penso. E o que eu penso determina as minhas ações. Porque o que eu vou vendo vai produzindo pensamento. E o meu pensamento vai produzindo o meu comportamento. Mas escuta, nem tudo que eu vejo é de fato o que eu estou vendo. E nem tudo que eu estou ouvindo é de fato o que eu estou ouvindo. Porque a minha forma de ver vai dar uma interpretação completamente diferente de muitos que veem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém. Então a gente começa a desenvolver os sentidos. Os sentidos produzem sentimentos que produzem emoções, essas emoções produzem reações. Por isso que a gente precisa, irmãos, estar completamente debaixo do Espírito. Paulo diz, 5, 16 e 17 de Gálatas, andai em Espírito, e assim não satisfareis a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, para que você não faça o que você quer. Aí Paulo agora está falando do entendimento. Não é do sentimento que são produzidos pelos sentidos. Mas Paulo está falando do entendimento. E às vezes nós somos mais volúveis, voltados para o sentimento e não para o entendimento. Paulo diz, olha, se eu entender, eu não faço a vontade da carne. Entender. E às vezes a gente acha que o pensamento é o entendimento. E não é. O entendimento é além do pensamento. Porque os pensamentos são formados pelos sentidos. Mas o entendimento é formado pela racionalidade.
E a racionalidade vem com a ponderação, a centralização. É de fato, aquilo é de fato que eu estou vendo? Eu estou ouvindo de fato isso? Vamos analisar. É isso que muitas vezes um crente se perde. Sai do Espírito. E o pessoal acha, escuta aí, acha que estar no Espírito é falar línguas. Isso é uma consequência. Não é espiritualidade. Isso é uma consequência da espiritualidade, da busca. A manifestação dos dons do Espírito Santo é uma consequência da minha espiritualidade. Que línguas estranhas João Batista falou? Quantos milagres João Batista fez? Alguém poderia descrever? Tem? Tem milagre dele? Mas Jesus disse, dos homens nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que João. O que era que João fazia? Como João vivia? A verdade. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é viver a verdade de Deus. Porque não adiantaria eu estar aqui, falando línguas, profetizando, na visão de alguns, pulando, pinotando, fazendo cambalhota, dizendo que é Deus. E quando eu saio daqui, eu cometo injustiça, eu cometo iniquidade, eu pratico o pecado. E cadê aquela espiritualidade todinha de minutos atrás? As línguas, a profecia, o pinote, o grito, o pulo. Está onde? Foi para onde? Sumiu. O Espírito Santo, irmãos, ele não tira a nossa razão. Veja o que é que Paulo diz, 5, 21 e 22 de Gálatas. Fruto do Espírito. Olha, eu saí do script. Sai um pouquinho aqui do script. Isso que eu estou falando aqui não está no script não. Para quem quiser aqui, está aqui depois para você conferir. Não está no script. É aí que a gente chega, por incrível que pareça. Santo Antônio mandou 12 versículos para que eu estudasse. Do verso 1 ao verso 12. Mas de todo o contexto desses 12 versículos, o principal é o verso 11. O principal é o verso 11, pastor? É. Por quê? Vamos ver? Versículo 11. Ezequiel fala das águas que fluíam do templo, das águas que invadiam, que eu adentrei, nós adentramos as águas, nadamos no Espírito, nos fortalecemos, olha, escuta, chegamos às margens e éramos como árvores, recolhendo o nutriente das águas do rio. Mas quando a gente chega no versículo 11, todavia seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. O que quer dizer isso, pastor? Aqui está falando esse texto aqui está falando de pessoas, escuta, que tiveram as mesmas oportunidades. As mesmas. Mas que se tornaram
charcos, pântanos. E eu aqui descrevi de forma detalhada o que é um charco. Poça extensa, mas não profunda, que retém água suja e parada. Isso é um charco. Agora vem um sinônimo de charco. Sinônimo de charco. Atoleiro, lamaçal, brejo, lodaçal. E dentro desses sinônimos, me veio à mente a palavra brejo. Ir ao brejo significa vadear. Ir para o brejo significa ser mal sucedido, fracassado. Ih, rapaz, tudo que eu fiz foi para o brejo, ou seja, deu errado. Eu fracassei no meu investimento. Merci beaucoup, não vai deixar de receber seu galardão. Foi para o brejo, ou seja, eu fracassei no meu investimento, deu errado, fui mal sucedido. Mas ir ao brejo significa vadear. Viver uma vida dissoluta, sem compromisso, sem critérios. É aí que entra, irmãos, um texto que foi falado há minutos atrás. Hebreus 6, verso 1 a 8. Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 8. 6 a 8. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Olha, que conduzem à morte da fé em Deus. Hebreus 6 e 1. Continuando. Da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante. E se Deus o permitir, faremos isso. O que é que o escritor está querendo dizer? Que existem pessoas que querem ficar o tempo todo tomando leite. No leitinho. Não cresce espiritualmente. Não desenvolve espiritualmente. Não progride espiritualmente. Não se alicerça, não se estrutura espiritualmente. Versículo 4. Aí ele diz: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Qual foi o dom celestial que ele experimentou? Salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Recebeu o dom celestial e provou, participou do Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar nele, testificou. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E provaram os benefícios da palavra de Deus. Provaram os benefícios, como vocês estão provando. Aleluia. E os poderes do mundo que há de vir. Qual é o mundo que há de vir? O mundo de Deus. O reino de Deus.
O mundo preparado para aqueles que guardam a palavra. Mas, esse mais aqui, observe que é mais com S. Não é mais com I. Significando dizer assim: todavia, contudo, porém, no entanto. Apostataram da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé viva e verdadeira. É negar tudo que você está aprendendo hoje. É rejeitar plenamente a palavra. E dizer que tudo isso aqui é uma mentira. Isso é uma mentira. Escuta, sai da igreja assim: lá, irmãos, tem que dar dízimo. Se não dá dízimo, não é bem visto. Tem que dar oferta. Tudo que a gente está fazendo na igreja, paga. A igreja não paga nada. Irmão, a igreja é a gente que investe nela mesma. Quanto você pagou para ser salvo? Quanto você pagou para ser salvo? Vai para o céu de graça. Agora alguém que está indo para o inferno, ele vai para o prostíbulo. Ele paga para se prostituir. Porque a Bíblia diz que os que se prostituem não herdarão o reino de Deus. Ele vai beber, ele paga para beber. Ou seja, para ir para o inferno é muito caro. E para ir para o céu de graça o pobre ainda não quer. Ou não é? Você pagou alguma coisa para Jesus perdoar os seus pecados? Quando você pagou para receber o Espírito Santo? Nada, Ele te deu de graça. E a pessoa fica dentro da igreja, tudo falando o tempo todo. Tudo que vai fazer na igreja tem que dar alguma coisa. Vai fazer uma viagem, a gente tem que pagar. Ô, irmão, quem que vai pagar isso aqui? O cara não deu isso de graça. É a igreja que se reúne, cada um, olha, parte um pedacinho de cada um. Que faz o todo. É um corpo. Eu estou aqui, mas para eu estar aqui, eu tive que andar. Pegar um carro, esperar Toninho me pegar novamente, para chegar aqui. Para subir as escadas, eu não deixei os pés e as pernas lá dentro do quarto, não. E subir pilotando ou voando, não. Não, é um corpo ajustado. Que trabalha em função de si próprio. Assim é a igreja. Assim é a igreja. E o texto continua dizendo: mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Tendo em vista que contra si mesmos, olha, contra si mesmos, estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado no fogo. O que é que ele está dizendo aqui? A terra é a gente. A gente recebe a chuva, mas se esta terra ela não produzir de forma adequada, ela não vai servir. Tudo que for produzido nela vai ser atado e queimado no fogo. Assim é aquele que rejeita a verdade de Deus, que nega o que está aprendendo, que nega o que já ouviu, o que já recebeu. Que o coração é obstinado, é endurecido. E como eu prometi à irmã que iria resumir, vamos ler Hebreus 10.
26 ao versículo 31, que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se alguém escolher viver deliberadamente no pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, você recebeu o conhecimento da verdade? Então, se você recebeu, você não pode viver em pecado. Verso 27. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós mesmos. Quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho diz: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Existe gente assim? Existe gente corajoso. Eu não tenho essa coragem, não. De bater de frente com Deus. Me diga uma pessoa que bateu de frente com Deus e ganhou. Não tem. O único que achou que podia chama-se Lucifer. Ele achou que podia. Isaías 14, verso 12 a 15, ele diz: subirei acima das estrelas, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus diz para ele: contudo serás abatido, ó estrela da manhã, filha da alva. Tu que debilitavas as nações e dizia no teu coração: subirei acima das mais altas estrelas, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O único que poderia, que tentou ainda ganhar de Deus, perdeu. Porque depois de Deus não tem outro ser no universo que tenha mais poder do que o diabo, não. E a gente só está aqui porque nós servimos o maior, o mais valente, que entrou na minha vida e na tua vida e amarrou o mais valente e colocou ele para fora. Não deixa ele voltar, não. Deixa que a tua casa esteja ocupada pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E que você possa, Em nome de Jesus. nadar, Aleluia. navegar Glória a Deus. no oceano do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Para que você possa crescer ajustado, equilibrado, com entendimento. Paulo diz, capítulo 12, até o capítulo 14, quando ele fala dos dons, depois ele fala do maior dom, que é o amor, depois ele fala na manifestação e na ordem do uso dos dons. Ele diz: olha, eu quero orar em línguas. E eu falei mais língua do que todos vós, disse Paulo. Mas contudo, eu quero orar com entendimento. Eu preciso ter certeza, segurança. Se o Espírito quiser me tomar, que Ele me tome. Mas eu preciso fazer as coisas com entendimento. Porque quando sai, irmão, do nosso controle, é Deus. É Deus que toma. É Deus que toma. E para encerrar, eu já estou dentro do horário, ainda faltam 7 minutos. Glória a Deus. Eu lembro-me
tinha um grupo de pessoas, isso faz muito tempo, eu ainda era solteiro. Eu tenho 39 anos de crente. Eu era solteiro, eu tenho 32 de casado. E tinha um grupo de irmãos lá onde eu morava que dizia que eu era doido. Os crentes da igreja mesmo. Silvio é doido. É um menino espiritual, muito abestalhado. Sabe quantas vezes eu fui bater boca com eles? Nenhuma. Porque era a minha experiência com Deus. Que às vezes eu relatava para eles, parecia até José contando os sonhos para os irmãos. Dizia que eu abestalhado, isso, está vendo que isso não existe, isso não acontece, não pode ser assim. Porque a Bíblia diz assim, claro que eu creio que está na Bíblia. Mas tem coisas que Deus faz que transcendem. E quando foi um dia, eu estava lá na integração da Macaxeira, a antiga. Não a nova agora, a antiga, que era na Avenida Norte, perto da fábrica de tecidos Otto. E eu estava lá, eu cheguei na integração, e o Espírito Santo falou bem alto. Cante! Eu olhei para um lado, olhei para o outro assim. Não tinha ninguém na integração. Ninguém mesmo, literalmente. Só a entradinha que você pagava o bilhete e passava pela catraca. Só tinha lá essa pessoa. E eu fui para a fila do ônibus. Pegar o último ônibus. Na época era da CTTU. Era Miroeira Macaxeira. E eu comecei a cantar. Encostei no ferro de passagem do corredor, onde dava acesso ao ônibus, me encostei ali, e ali baixei a cabeça e comecei a cantar. E como vocês sabem, eu falo baixinho, né? Quando eu levanto a cabeça, estava aquela fila de gente já atrás de mim. Isso era, irmãos, mais de meia-noite. Eu fui esperando o último ônibus de Miroeira Macaxeira. E aquela fila de gente, eu disse, Jesus, que gente, eu nem percebi que tinha chegado aquela quantidade de gente. E aí peguei o ônibus, fui embora, desci em Jardim Paulista e rumo à minha casa. Que de onde eu desci para chegar na minha casa dava mais ou menos 1 quilômetro. Fui cortando, passei por dentro do mercado público, peguei a rua 80. Quando eu vou chegando para dobrar na rua 74, a rua estava cheia de gente. 1h pouca da manhã. Irmão Silvio, graças a Deus que estou lhe vendo. O que foi que houve? Irmão Silvio, desde 6 horas da noite. A gente já foi na sua casa tantas vezes. Sua mãe disse que você não tinha chegado ainda. O que foi que houve, irmão? Justamente aqueles irmãos que diziam que eu era doido, menino. Irmão Silvio, a gente está com uma menina endemoniada aqui desde 6 horas da noite. E a gente já orou tanto e o demônio não sai. O que foi? Tá bom, vamos lá. E quando eu entrei na casa, a avó, a mãe, as tias, os tios, os irmãos, tudo chorando, a menina estirada no chão. Ela está morta, ela está morta. Está não, irmão. Isso é um demônio que quando se incorpora, ele controla a respiração da pessoa, a pessoa não vê a pessoa respirar, mas ele está aí. Aí eu me ajoelhei na cabeça, próximo à cabeça da menina deitada no chão. Cheguei no ouvido dela, disse assim, olha, eu sei que tu está aí. Tu está enganando eles, a mim tu não engana não. Te manifesta, a menina, ela deu um pinote, levantou-se. Quando levantou-se, eu disse, em nome de Jesus, saia. O demônio saiu. Preguei rapidamente e fui-me embora. E os irmãos disseram, Senhor, como é isso, Senhor? Desde 6 anos que a gente está aqui e tu não passou 10 minutos. Disse, depois a gente conversa, irmão. Fui embora para casa. No outro dia a menina bateu na minha porta. Irmão, eu vim aqui lhe agradecer. Pelo quê? Pelo que o Senhor fez ontem. Eu não fiz nada, irmão. Tudo que fez foi Deus. A senhora precisa agora entregar a sua vida a Jesus para ele não voltar de novo. E trazer mais 7. E ali falei, ele disse, eu quero ser crente. Se converteu.
Aí se converteu o marido. E hoje até hoje vive bem. E os outros que diziam que eu era doido, que eu era um menino, ficaram sem entender até hoje. Porque transcende as coisas do Espírito. E eu sabia que ia expulsar demônio. Eu estava na integração da abacaxi. Ele disse, cante, sim senhor. Eu estava vendo o que estava acontecendo. Na época não tinha celular para ninguém ligar e avisar. Não existia celular. Apesar que aconteceu de uma vez, eu expulsar um demônio pelo celular, você acredita? Eu dirigindo, saí da igreja, 10 e pouca da noite. Estou lá na Presidente Kennedy, quando o irmão tocou, o irmão Serginho ligou. Pastor, estou aqui em Jardim Paulista, na rua 44. Vai que o Rabino está endemoniado e o demônio não sabe. Bota o telefone no vídeo dele aí. Eu dirigindo, sai! Pastor, foi-se embora, disse glória a Deus. Transcende as coisas do Espírito, irmão, até pro telefone. Está saindo. Ela sai. Aleluia! A unção passou por dentro do telefone, chegou lá. Amém. Glória a Nós Deus. precisamos dessa unção. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que vocês meditem tudo que foi dito. Fiquem ruminando a palavra. Não deixe Satanás roubar do teu coração a palavra. Amém. E que você coloque tudo em prática. Para que esta igreja continue sendo um centro de adoração a Deus. Amém. Um veículo de salvação para muitas vidas. Porque se esta igreja é uma bênção para você, traga outros para aqui. Aleluia. Vá atrás dos desviados, dos caídos, dos afastados, daqueles que não conhecem fala. E se falar da igreja, não, se você vinha com a minha igreja não é assim. Minha igreja é uma bênção. Esse lugar é uma bênção para você, fale. Amém? Amém. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai dar sequência ao batismo agora.